da jornada da aprovação. E agora vamos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu queria falar para vocês por que a prova de português sempre inaugura a sua prova de concurso público. Se você já notou, quando você vai fazer um concurso público e tem português como uma das matérias, normalmente essa matéria a primeira da sua prova. Por que eles colocam o português como a primeira prova? Isso é de propósito. Porque normalmente você, quando vai fazer o seu estudo prévio, estudo de semanas antes da prova, o que você vai fazer? Você vai estudar todas as matérias, não o português normalmente, e principalmente aquelas matérias que têm peso maior. E aí quando você chega para a sua prova, você começa a fazer a prova de português, que é uma prova lenta, porque requer textos, a leitura de textos. Muitas vezes os textos não têm nada a ver com a matéria na qual você está estudando. E você tem que ficar voltando no texto e indo na questão, isso é cansativo. E ela vai fazer o quê? Vai dispersar você daquele conteúdo no qual você está revisando um pouco antes da prova. Então eu aconselho você, pessoal, a não começar a sua prova pelo português. Comece a sua prova pelas matérias que você estudou mais, que você está mais preparado. Imagine você indo para a sua prova e você segue a dica do seu professor. Qual a dica? De não começar por português. Começar por qual matéria? Aquela que você domina mais. E aí você começa a prova que você domina mais. E então você vai para a primeira questão e você acha muito difícil. Vai para a segunda questão e acha muito mais difícil. Não se desespere. É normal que alguns examinadores e algumas bancas colocam questões difíceis, complicadas no início da prova, para assustar você, para que baixe a sua autoestima, para que baixe a sua confiança. Não caia nessa armadilha. Comece a prova pela matéria que você mais domina e não se assuste se nas primeiras duas questões forem questões muito difíceis. Tenha certeza que isso foi programado para desestabilizar você. E por falar em prova, outra coisa muito interessante que você pode fazer é dar uma olhada. Muitas vezes o seu concurso público é condensado entre a prova objetiva e a discursiva. E aí, se você atingir certo grau de nota, você vai ter ou não a sua prova corrigida, a sua prova subjetiva corrigida. Então, quando você pega uma prova em que é condensada a primeira e segunda fase, numa mesma prova, no mesmo momento, no mesmo dia, eu aconselho você a dar uma lida na prova subjetiva. Porque muitas vezes acontece de, durante a prova, existirem questões que vão ajudar você a escrever alguma coisa na subjetiva. E muitas vezes o texto inicial da prova subjetiva, que vai servir de estímulo para a sua questão propriamente dita, pode servir para resolver questões lá dentro da prova objetiva. É muito comum acontecer isso, eu vejo, não frequentemente, mas já vi várias vezes acontecer isso aí, da prova subjetiva tratar de assuntos em que foi tratado em questões objetivas. Porque muitas vezes não é o mesmo professor que vai fazer a prova. E aí daqui a pouco ele vai dar pistas na prova objetiva de alguma coisa que você pode escrever na prova subjetiva e vice-versa. Então é importante, pessoal, condensando todo esse nosso vídeo, não começar pela prova de português, que é muito cansativa e pode servir para dispersar você daquela matéria que você está focado. Não ter medo das primeiras duas questões da prova, naquela matéria na qual você iniciou, porque a tendência é que as questões difíceis sejam colocadas no início para desestabilizar o candidato. A terceira é que você deve dar uma lida na prova subjetiva, que muitas vezes existem pistas na prova objetiva que você pode escrever na prova subjetiva. Esse foi o vídeo de hoje, espero que, se você gostou, se fez sentido para você, dê um like aqui, compartilhe esse vídeo, comente e se inscreva no meu canal. E nos vemos no próximo vídeo.